Pessoal, nosso objeto de estudo hoje é cargas elétricas, né? Onde é que a gente pode encontrar esse conteúdo, esse objeto de estudo? Esse objeto de estudo ele vai ser encontrado no livro nas páginas 37 a 44. Por isso que é interessante a gente assistir a aula toda, completa, para depois não ficar fazendo perguntas aleatórias, certo? Quando se fala em eletricidade, já vem na cabeça o quê? Eletricidade já vem na cabeça o quê? Geladeira, freezer, TV, né? Já vem na cabeça os produtos, certo? Os eletrodomésticos, como a gente fala, né? Mas ele é muito mais complexo do que isso. Eletricidade, galera, é um nome dado a um conjunto de fenômenos que ocorre graças ao desequilíbrio ou à movimentação das cargas elétricas, uma propriedade inerente aos prótons e elétrons, assim como também dos corpos eletricamente carregados. Então, se a gente está falando de eletricidade, a gente jamais pode deixar de falar das partículas que compõem o átomo. Para quem não lembra, né, o átomo ele não é indivisível. Ele é formado por três partículas, né, a nível de ensino fundamental, que a gente está estudando, ele é formado por três partículas, que são prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons são dotados de carga elétrica positiva. Os elétrons são dotados de carga elétrica negativa, o sinalzinho de menos, certo? E os nêutrons, eles são, o próprio nome já está dizendo, eletricamente neutros. Só para mostrar para vocês a constituição da matéria, né, como eu trouxe aí para vocês, ó. A matéria ela é formada, né, aqui, ó, risquei sem querer. A matéria ela é formada pelo quê? Ó? Por átomos, e esses átomos, aqui nós temos o núcleo, onde a gente encontra os nêutrons, essa letra N aqui é os nêutrons, e mais aqui são os prótons. Ao redor do núcleo, nós temos o quê? Os elétrons, que são dotados de carga elétrica negativa, ok? Os elétrons, galera, são responsáveis pela maioria das interações elétricas. Quando fala de eletricidade, a gente já lembra logo de elétrons, das cargas positiva e negativa. Quanto mais afastado do núcleo estiver o elétron, maior será a sua liberdade em seu deslocamento, faltando essas interações. Então, é justamente esse movimento de pular as órbitas, né, de trocar essas cargas entre os átomos, né, entre as matérias, que gera esse fenômeno conhecido como eletricidade, né, como a gente fala, certo? De acordo com estudos, pessoal, com vários experimentos realizados pelos cientistas, eles perceberam que substâncias, né, que produtos, certo? Que a matéria com cargas elétricas, né, opostas, por exemplo, mais e menos, se atraem. E cargas elétricas iguais, por exemplo, mais e mais, que é próton e próton, eles tendem a se afastar, certo? Vamos explicar isso melhor. Vamos lá. Um átomo que perde um elétron passa a ser chamado de íon, certo? Então, se você escutar essa palavra íon em alguma questão, né, em alguma videoaula, certo? Em algum livro, você vê em algum livro, íon significa dizer que o átomo ele não está eletricamente neutro. Por exemplo, se ele tiver 20 prótons, ele vai ter 20 elétrons, aí ele está neutro. Então, se ele perder um elétron, ficou 19, ficaram 19 elétrons e 20 prótons. Elétrons negativos, prótons positivos. Aí ele já não está o quê? Não está neutro. Então, dizemos que um corpo está eletrizado quando os átomos que compõem recebem ou perderam elétrons. Certo? É justamente esse movimento de perda ou de ganho de elétrons que os corpos eles ficam eletrizados. O próprio nome já vem de onde, galera? De elétrons. Então, esse ganho, esse perda aí, essa perda. Certo? Como eu falei para vocês, ó, demonstrando através de imagens aqui, ó, quando as cargas elétricas elas são iguais, a tendência é elas se repelir. Tá vendo? Mais com mais eles se afastam, se repelem. As de sinais contrários, por exemplo, você tem um átomo aqui carregado positivamente e o outro carregado negativamente, pode ter certeza absoluta que eles vão se unir, né? Eles vão se atrair. Beleza? Então, ó, só para mostrar para vocês, menos e menos se afastam, mais e mais se afastam, mais e menos eles se atraem. Beleza? Existem determinados, como é que eu posso dizer, determinadas matérias, né, determinados materiais, que eles podem ser condutores de eletricidade, da mesma forma como eles podem ser isolantes. Por exemplo, você pegar uma luva, uma luva de borracha, você pode manipular fios elétricos, né, tomadas, as tomadas ligadas, você pode manipular que você não vai pegar choque. Você não vai ter choque. Por quê? Porque a borracha ela é um isolante térmico.
né? Agora, se você pegar uma colher, né, um metal qualquer, e você colocar em uma tomada, aí, consequentemente, o que é que a gente vai ter? Aí a gente sabe que o quê? Que a gente vai tomar um choque tremendo aí, né? Por quê? Porque o metal, os metais, geralmente eles são bons condutores. Ou seja, eles simplesmente transferem a eletricidade, certo? Transfere esses elétrons, essa energia de um corpo para outro. Tende a se equilibrar, por isso que você toma esse choque, certo? Então, os materiais eles podem ser classificados em função do seu comportamento durante a passagem de cargas elétricas. Bons condutores, quem são? Metais, água do mar, dos rios, o corpo humano, o grafite. Quem são os mal condutores? Borracha, algodão, vidro, madeira, seca, água destilada, o ar vai ser um isolante. Os materiais que conduzem bem a eletricidade geralmente são bons condutores de calor, certo? E nós temos os isolantes. Por exemplo, há os mal condutores, nesse caso aqui que são os isolantes, né? A borracha, o algodão, o vidro, a madeira. Você, por exemplo, colocar um pedaço de madeira em uma tomada, se for mexer com um pedaço de madeira, você não vai, como é que eu posso dizer? Não vai ter uma condução muito boa. Assim, ele vai ser um isolante. Por exemplo, você pegar duas. Eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais na frente. Vamos aqui que a gente fala, certo? Como eletrizar um corpo? Como eletrizar um corpo? Existem três formas de eletrizar um corpo. Se eletrizar como é que eu posso dizer? Transportar, transmitir, né, energia de um corpo para outro, equilibrar os corpos, certo? Então existe a eletrização por atrito, existe a eletrização por contato e existe a eletrização por indução. Vamos entender cada uma delas. O que é essa eletrização por atrito? Quando você pega os corpos e começa a esfregar um no outro. Por exemplo, você pegar uma bola de assopro, uma bexiga daquelas, e você começar esfregando, 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 esfregando aqui no seu cabelo, né? O cabelo tem que estar seco, logicamente, sem uso de creme, sem essas coisas. Passar um minuto basicamente esfregando, depois que você olhar essa bexiga, essa bola de assopro, como a gente sabe, ela vai ficar um tempo pregada no cabelo, né? Porque ela teve um processo de eletrização por atrito. E o que é esse atrito? Quando são friccionados objetos um contra o outro, beleza? Essa é uma eletrização por atrito. Quando eu falo de eletrização, é esse transporte de elétrons entre os corpos. Eletrização por contato. Carlinhos, não é a mesma coisa? Não, atrito é quando você esfrega. O contato, por exemplo, ocorre quando um corpo eletrizado é colocado em contato com um corpo inicialmente sem carga. Ocorre a transferência de elétrons entre eles e o corpo neutro, né? O corpo neutro ele vai ficar o quê? Ele vai receber os elétrons. Tendem, por exemplo, se tem uma esfera, imagina essa esfera aí carregada negativamente. Se você pegar, aí você vai entender agora o conceito de condutor e isolante. Você pegar e colocar vizinho, encostado, não encostado, mas pertinho de outra esfera, essa esfera A, e observar aí embaixo, aqui, ó. E essa esfera A, ela está carregada, ela está neutro, certo? E se você colocar essa esfera B próxima a ela e pegar tipo um metal, né, um fio de cobre e colocar entre as duas esferas, o que é que vai acontecer? Por contato, nesse caso aí, né? Vai acontecer a transferência, ou seja, vai tipo, equilibrar essas cargas elétricas. Então, é uma eletrização por contato, entendeu? Se você pegar um pedaço de madeira e colocar aí, logicamente você vai ver que o quê? Que não vai ter, porque a madeira vai ser um isolante, certo? E na eletrização por indução? Nesse processo, não há o contato entre os objetos. Ou seja, um corpo é eletrizado apenas pela aproximação de um objeto que já estava eletrizado, certo? Só encosta, né, por exemplo, o ar, na questão dos trovões, na questão dos relâmpagos. Né? Existem as nuvens carregadas eletricamente, né? E elas encostam umas nas outras, tipo, se aproximam uma das outras. Aí você diz, não, mas o ar não é isolante? É, mas aí chega um determinado momento que a descarga é tão grande, né, que elas estão tão carregadas, que ocorre essa eletrização por indução, que é onde solta essas descargas elétricas, né, que é o famoso raio, certo? Seguido, né? Aliás, tem aquele estrondo, que é o trovão, e essas descargas elétricas, causando essas tempestades, como a gente pode falar.
Pessoal, é bem simples, né? Como vocês já viram, né? Vocês podem encontrar isso aqui voltando, por favor. Bora, vocês podem encontrar isso aqui, ó, esse conteúdo nas páginas 37 a 44. Assista o vídeo, certo? 37 a 44. E vocês irão fazer os exercícios da página 52, as questões só 3, 1, 3 e 4, pessoal. São as questões que vocês irão fazer, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, volta o vídeo, certo? E qualquer dúvida, pode chegar no PV. Detalhe, copiem as perguntas e as respostas para abastecer lá no Google Sala de Aula. Pessoal, valeu, até a próxima.